Seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. Hoje eu vou te contar qual é o jeito mais rápido de você encontrar a sua super selfie. Esse é um dos pontos que vocês mais me perguntam aqui. Porque, afinal de contas, gente, vamos falar a verdade, a gente quer chegar ao nosso melhor o mais rápido possível. A gente tem essa pressa, essa ansiedade. E eu vou te contar uma coisa, através do caminho certo, de alguns pontos chaves que eu vou te contar nesse vídeo, você vai entender como se reconectar com essa parte muito importante de você mesma o mais rápido possível. Antes disso, eu vou te pedir um favor. Dá um like aqui embaixo, já aproveita, já se inscreve nesse canal, já ativa as notificações e depois que acabar essa aula, faz um favor para mim, comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Qual foi o grande insight que ficou do que a gente vai compartilhar aqui hoje. Vamos para o tema de hoje? Todo mundo preparado? Todo mundo preparado? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre qual é o jeito rápido de encontrar a sua super selfie. Antes da gente começar, eu adoro essa nossa interação. Então eu quero que vocês me digam qual você acha que é o jeito certo, gente, de encontrar a sua super selfie e de viver a sua super selfie mais rápido. Vocês têm algum chute? Vocês têm algum palpite? Quero ver o que vocês acham. Quero ver se vocês já estão alinhadas. Se essas aulas que a gente vem fazendo aí, ó, já estão abrindo um pouquinho mais a mente de vocês. Vão me contando. Mudança de hábito. Gostei, Lô. Mudança de hábito é uma boa. É uma boa. É um jeito rápido. É um jeito rápido. Mas como a gente ainda não encontrou, ainda tá morno. Clareza. Agir e viver hoje. A Aline já tá virando aqui, ó, ela já é quase uma, como que fala, veterana. Já entende a importância do hoje, é um deles, ó, Malu. Clareza e agir, Maluzinha também. Ó, a Nath, clareza, Gente, eu tô amando, vocês já estão falando como super selfies. Clareza, ter foco, não ter medo de agir, clareza, atitude, trazer pro presente, ótimo, Flá. Muito bom. A Fenga começar hoje. Gente, vocês são mega, ó, vocês já estão, olha, super selfie tá na veia já. Gostando, tô adorando o que vocês estão falando. Eu separei algumas coisas especiais, porque tem vários pontos, né? Tem vários pontos. Então, assim, uma breve introdução aí, ó. Eu acredito que vocês aqui que estão respondendo já estão aqui, ó, mais familiarizadas, ó. Aceitação de si mesma. Dai, você tocou num ponto que eu quero falar hoje. Adorei. A Rê, aprender com quem sabe mostrar o caminho. Rê, você... Ponto, estrela para Rê. Foco e evolução, estar comprometida com o seu objetivo. Gente, eu tô amando o que vocês estão falando. Traçando metas e objetivos, muito bom. A Kel, ó, comprometimento. A forma que me valorizo e valoriza como os outros vão valorizar. Estrela para Elis. Ser sua melhor versão hoje, tô amando. Então, olha só, porque se a gente pensar pelo contexto, pensem comigo, olha como é uma coisa apaixonante de a gente falar, porque a gente está falando simplesmente sobre nós. A gente não está falando sobre se transformar em algo que não existe na nossa essência. A gente está falando sobre nós. E é essa a grande questão que alguém falou aqui que eu adorei, que é a questão aqui, ó, da aceitação de si mesma, que a Dai mandou ali, né? Que a Dai mandou ali. Não é exatamente o aceitar a si mesma que eu vou falar, eu vou só mudar um pouquinho as palavras dela, da Dai, tá? Mas é um pouquinho nesse detalhe, nessa direção, gente. Porque a primeira grande coisa que vai nos libertar para encontrar nossa super selfie de verdade é quando a gente parar de buscar lá fora e voltar para o nosso centro e começar a buscar lá dentro. Porque tudo que a gente precisa já está dentro de nós. Tudo que a gente precisa já está dentro de nós. Eu vou contar, olha aqui, gente, olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Eu tinha uma aula para dar aqui para vocês faz 2 ou 3 semanas. Eu não me lembro agora ao certo que aula era aquela, mas era uma aula que era a primeira vez que eu ia falar sobre aquele assunto. Era um assunto bem delicado e eu estava um tanto quanto ansiosa para fazer essa aula para vocês, né? Eu estava ansiosa em falar as palavras corretas, em falar de uma forma certa, que fosse entendível, né? Que vocês pudessem entender, compreender. E eu estava ansiosa. Eu lembro que aquele dia eu acordei super cedo, eu quase não consegui fazer o meu ritual da manhã, eu só entrei e fiquei, como eu vou preparar essa aula? Como eu vou preparar essa aula? Bom, eu venho fazendo aula para vocês, a gente já tá na 7ª semana, né? De aula todo dia para vocês, um tema diferente por dia. Então, esse foi um dos temas que ele era desafiador, eu não me recordo agora.
E aí eu lembro que faltava, tipo, 3 minutos, eu tava sentada aqui. E eu tava ansiosa de um jeito engraçado. Sabe quando você sente uma queimação por dentro? Eu não tava entendendo porque eu tava daquele jeito. Lembrei quando foi. Foi quando eu fui fazer a última aula, quando a gente abriu as turmas do último Super Self. E aí eu tava ansiosa, porque é sempre um momento muito especial, porque é algo que eu acredito muito, né? E eu de verdade quero mostrar de coração pra vocês o que isso significa. E foi exatamente isso. E eu tava nervosa, eu cheguei aqui, sentei, faltava 3 minutos pra começar. E aí eu peguei e comecei a me concentrar, meditar, orar, enfim. E aí veio essa mensagem que eu anotei neste post-it aqui, ó. Eu anotei porque veio, tipo, 3 minutos antes. E o que que diz? Filha, já está em você tudo que você precisa. E, gente, isso me deixou... Parece que a hora que eu senti isso, me veio uma paz. E eu falei, tudo que eu preciso já tá aqui. Eu não preciso me preparar em mostrar o detalhe. Se eu simplesmente falar o que eu acredito e o que eu vivo, vocês vão compreender. E foi exatamente isso que naquele dia me trouxe uma paz. E por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque muitas vezes a gente começa a buscar fora, a gente se compara, ou a gente fica muito tempo pensando. Lembra que eu falei ontem pra vocês? O pensar demais? Pensar demais paralisa. Pensar demais paralisa. Pensar demais paralisa. Eu reforcei várias vezes. Porque tem muita gente paralisada, porque está pensando no momento certo, na hora certa, no negócio ideal, no e se isso acontecer, e se alguém me criticar, e se eu gaguejar, e ai meu Deus do céu, o que que os outros vão falar, que o meu sonho é fazer um vídeo aqui porque eu tenho algum negócio para dividir, uma mensagem para dividir, imagina quem me conhece, o que não vai falar. A gente pensa demais. E quanto mais a gente pensa, menos a gente faz, porque a gente abre o nosso senso autocrítico lá, nossa tagarelice mental, né? A gente fica ali tagarelando na nossa cabeça com tudo que pode dar certo, pode dar errado, geralmente é mais do que pode dar errado, e aí a gente não faz o que tem que fazer. A gente não faz o que desde o começo a gente sabia que a gente precisava ter feito. Não é mesmo? É igual que eu contei para vocês, que ontem tive uma sessão com a Jéssica, que é uma das alunas VIPs do Super Selfie. E aí a Jéssica falou, Fê, eu tenho um sonho, um projeto há 4 anos, né? Mas eu fico esperando o momento ideal e já venho postergando todo ano, porque eu ajusto, né? Eu fico mudando os detalhes, eu ainda acho que ele não está perfeito, tal, eu ainda acho que ele não está bom o suficiente, ela não usa a palavra perfeito, eu ainda acho que ele não está bom o suficiente, enfim, mas eu acredito nele. E um dia alguém fez uma leve crítica sobre uma outra coisa, eu achei que não era o momento. E eu falei, Jazz, imagina se você tivesse começado há 4 anos atrás. Você já teria lapidado todas essas suas dúvidas e hoje ele já estaria rodando e fluindo, porque não existe o perfeito. A perfeição, as respostas, elas vêm à medida que a gente entra em movimento. Eu sempre falo isso para vocês, né? Então, quando a gente fala aqui, qual é o jeito rápido de encontrar a sua super self? É entrar em movimento, decidindo começar a viver como ela desde já. Essa é a primeira chave para eu trazer para vocês. Né? A gente fica idealizando tudo. Eu vou me vestir melhor, eu vou me vestir de um jeito mais sensual, não sei quantas mulheres não se sentem mais sensuais, não se sentem mais femininas, né? Não se sentem mais confiantes. E aí a gente fica, não, o dia que eu perder peso, aí eu vou comprar umas roupas novas legais. O dia que eu encontrar um namorado, eu vou fazer isso. O dia que eu casar, o dia que eu for promovida. Não, porque hoje eu trabalho de uniforme, eu nem vou me preocupar e me cuidar tanto, porque eu tenho que trabalhar de uniforme, eu não posso pintar unha, não posso passar maquiagem, não posso fazer nada, então, né, dane-se. Como que você vai até o trabalho? O que você faz no final de semana? Então, às vezes, a gente rotula uma situação ali da nossa vida, da nossa rotina, né, do nosso dia a dia, e a gente deixa aquilo ali se expandir para o todo. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando até agora? Aí, Elis, levei um tapa na cara agora. Gente, eu dou esses tapas na cara, são todos com muito carinho, tá? É verdade, acontece muito comigo. É viver isso agora, trazer para o tempo presente. E essa é a grande resposta. Muitas pessoas estão, não, eu estou na jornada de encontrar isso. Gente, a grande verdade é que nós eternamente estaremos, porque nós somos seres humanos em constante evolução, certo? A nossa super self, ela vai constantemente evoluir. É igual o farol do carro que eu dei como exemplo ontem. Quando a gente tem a clareza dos nossos sonhos até uma parte, né? O resto a gente ainda não tem, porque a gente não consegue ver a estrada inteira. Mas quando a gente vai se aproximando, o farol vai iluminando mais. Então, no processo de encontrar a nossa super self, ele não é diferente. A gente tem que dar o primeiro passo. Mas agora eu vou contar alguns detalhes, tá? Pra gente realmente fazer isso de uma forma mais rápida. Isso aí. Às vezes ficamos remoendo o passado e pensando no futuro e esquecemos do agora.
Justamente. Então, vamos lá. Vocês estão preparadas? Essa aí foi só uma introdução. Eu vou começar agora no que eu preparei para vocês, ó. Eu preparei alguns passo a passo para vocês. Você sabe que esse caderno... Gente, eu vou vender esse caderno aqui por $1 milhão depois. Tem tanta coisa aqui, acho que isso aqui transforma uma vida. Mas, ó, muitos conceitos, o Super Self, eu me inspiro muito escrevendo aqui também. Então, vamos lá. Primeira coisa, acreditar e confiar que tem muito mais para acontecer na sua vida. Quantas pessoas não acham, minha vida já está estagnada, ela já está acabada. Às vezes, quando a pessoa, né, muitas pessoas escutam alguém, exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, eu espero que ela não esteja aqui agora. A minha mãe. Muitas vezes minha mãe fala, filha, essa altura da minha vida já também? Meu Deus, mãe, mas você tem mais muitos anos, você tem muita coisa para viver, como assim? Então, a gente precisa acreditar e confiar que tem muito mais para acontecer na nossa vida. Que a situação que a gente está nesse momento, ela não nos define, né? Anota essa frase, a situação que você está neste momento, ela não te define. Não te define. Faz o leilão do caderno. Vou fazer o leilão desse caderno. Gente, esse caderno aqui, eu preciso dele para minha vida inteira, porque ele já tá virando tipo uma bíblia para mim de tanta coisa. É tudo que eu estudo, eu anoto aqui. Tudo. Todos os insights, ideias, tá tudo aqui. Sempre penso nisso. Já passei dos 30, não dá para mudar de carreira agora. Meu Deus! Lu do céu! A gente sempre pode recomeçar, independente da fase. Então, vamos lá. Amo mudanças. Também penso igual a você, a melhor fase da minha vida foi quando saí da zona de conforto, sempre. Estou com 45, estou mudando de carreira. Adorei, Kat! Muito bom! Gente, não dá para começar se a gente for morrer amanhã. Meu amor, começa hoje. A gente nunca vai saber se a gente vai morrer amanhã ou não. A única certeza é que a gente tenha do hoje. É a única coisa que a gente controla. Então, por que a gente não faz o melhor que a gente puder por nós hoje? Por que a gente não toma uma decisão que é importante hoje? Ou por que a gente não inicia um processo de transição hoje? Por que a gente não escolhe vestir o nosso melhor hoje? Por que a gente não escolhe mudar as nossas atitudes hoje? De amanhã você não sabe, de ontem já passou, você não controla mais nada. A única coisa que você tem é o hoje. Então, esse é um grande pensamento para a gente pensar. Eu sei que tem muito dessa coisa do viver o agora, estar presente e tudo mais. Eu sei que a gente tá até meio cansado de ouvir isso. Eu tô querendo trazer isso de uma perspectiva só um pouquinho diferente, tá? É só uma perspectiva de quando a gente só escolher viver o melhor todos os dias. É só escolher qual que é o melhor que eu posso fazer hoje com isso que eu tenho nesse momento, né? Qual é o mínimo que eu posso fazer por mim hoje, quando a gente assume a responsabilidade do nosso cuidar, não é mesmo? Eu tô amando os comentários de vocês, calma aí. Acredite sempre que tem coisas boas para acontecer na sua vida. Gente, eu amo porque vocês vão se ajudando, ó. Estou com 38 anos, mudando de carreira agora. A melhor decisão que eu fiz na vida. 42 e buscando me reencontrar. E por que isso é importante? Conheço gente que mudou de carreira aos 60. Conheço várias. E sabe o que é uma coisa incrível de você fazer essas transições quando você já está... Não vou nem falar a idade mais avançada. Quando você já passou dos 30, 40, 50, 60, não importa. Porque você tem mais sabedoria. Você já tem mais sabedoria de você tem mais sabedoria da vida, você já dá mais valor, você já sabe o que tem mais peso para você, o que não tem. E cada pessoa tem um tempo no seu processo. O tempo ele é muito relativo. Não existe cedo, tarde, errado, certo. Isso tudo não existe. Somos nós que criamos essas barreiras para nós. Então, a partir do momento em que a gente rompe essa barreira de possibilidades e de tempo, e a gente entende que tudo é possível, independente da fase da nossa vida, independente da nossa idade, por sinal, eu preciso dizer uma coisa. Eu acho incrível e admiro, confesso que até um pouco mais, as pessoas que vão lá e falam, mudei de carreira com 40, mudei de carreira com 50, recomecei a minha vida, sei lá, casei com 55. Eu acho incrível, é aquela pessoa que assumiu, entendeu? Eu tenho muito para viver ainda. Se eu tenho mais um dia, é o suficiente para eu fazer o melhor que eu quiser, para eu arriscar, para eu assumir as rédeas da minha vida. Então, eu adoro isso. 43 no caminho de dar valor ao trabalho e conexão com ele para progredir. Show de bola! Muito bom! Depois do Super Self, iniciei meu processo de transição. Alimento meu sonho todos os dias. É isso, Eli! Muito bom! Então, vamos lá. Primeira coisa, acreditar e confiar que tem muito mais para acontecer na sua vida. 2, aprender com quem já sabe o caminho. Se a gente quer o jeito rápido, a gente tem que ter perto de nós
pessoas que já sabem o caminho certo e que estão dispostas a te guiar nessa jornada, né? A te mentorar, a te acompanhar, a te direcionar, a te mostrar o caminho. Porque tem uma coisa que eu anotei pro final, mas eu vou falar agora. Não, eu vou guardar pro final. Vou guardar pro final. Tem uma coisa que eu guardei pro final, que é uma frase, é tipo a frase pra gente fechar com chave de ouro essa nossa aula de hoje. Mas, quando a gente traz as pessoas certas pro nosso lado, eu hoje vivo na base de trazer as pessoas certas pro meu lado. Porque eu não sei tudo, eu sou um ser humano limitante, né? Eu sou um ser humano que muitas vezes tem inseguranças, que tem N fraquezas. Então, o que eu aprendi a fazer? Eu sempre busco ajuda em quem já sabe o caminho daquilo para me ajudar. Porque eu sei que quando eu tento sozinha, eu levo muito mais tempo e é muito mais doloroso, é muito sofrendo. Eu estagno em processos que muitas vezes já têm a resposta ou que já têm formas mais simples de serem lidadas, trabalhadas, solucionadas. Beleza? Então, aprender com quem já sabe o caminho. Você pode se tornar sua super selfie hoje, você pode se tornar daqui a um mês, você pode se tornar quando você quiser. Quando você quiser. Você tem hoje esse acesso a essa informação. Agora, se você quer ir rápido, quem faz parte do curso Super Self, as alunas sabem, você tem um guia, você sabe o como, você tem uma bíblia que te ensina o como, exatamente, passo a passo. A gente tem nossos encontros, a gente tem nossos aulões de mentoria. Então, o que acontece? Isso alavanca o seu processo. Porque você não precisa mais ficar ali cavocando na tentativa e erro, né? Tentativa e erro para que você acerte a jornada. Que mais? Isso eu amo. Isso eu amo muito. Olha aqui, fazer parte de uma comunidade. Eu amo. Gente, o valor de você fazer parte de uma comunidade é imensurável. É imensurável. Hoje eu tenho comunidades diferentes para áreas diferentes da minha vida. Então, eu tenho uma comunidade de amigas, eu tenho uma comunidade, por exemplo, onde a gente fala mais de Deus. Eu tenho uma outra comunidade onde a gente só fala de negócios digitais. Eu tenho uma outra comunidade onde a gente fala sobre ideias, possibilidades, é mais de amiga, a gente fala de várias outras coisas super divertidas. Eu tenho uma outra comunidade, que é um outro mastermind, onde eu ensino sobre esses negócios. Então, o que eu faço? Eu tenho hoje várias comunidades diferentes que me levam onde eu quero. Né? Que me impulsionam a me aproximar do que eu quero. Porque a partir da troca de experiências que a gente abre a nossa consciência. Porque não é só a nossa opinião. Muitas vezes a nossa opinião é a única coisa que a gente sabe. E quando a gente se depara com um outro ponto de vista, você para e se questiona. Fala, por que eu venho acreditando nisso ou vivendo assim por tanto tempo? Se existem todas essas possibilidades, por que ninguém me contou isso antes? Então, fazer parte de uma comunidade é inspirador. É o que eu sempre falo para vocês. Muitas vezes, a minha história, o que eu vou contar, a minha palavra, a minha forma de dizer, não é o que vai, muitas vezes, inspirar você, ou motivar você, ou fazer com que você se identifique. Mas quando eu trago uma aluna, eu trago uma amiga, eu trago alguém que eu admiro, pode ser que você se encontre na história daquela pessoa, no exemplo daquela pessoa. E é isso que acontece quando a gente faz parte de uma comunidade. São muitos exemplos que abrem a nossa consciência. Inclusive, porque muitas vezes faz a gente valorizar coisas que a gente não valorizava e muitas vezes passar a considerar coisas que a gente não dava valor ou que a gente dava valor demais e que talvez não precise de tanto valor. Fez sentido? Tá fazendo sentido para vocês até agora sobre esse processo aí de encontrar a sua super self mais rápido? Tá ajudando vocês? Vocês estão conseguindo assimilar? Eu tô adorando esses comentários. Fê, uma vez eu ouvi, eu pago para evoluir mais rápido. E é isso. Gente, esse tá tipo o meu lema hoje. Porque eu sei, por que eu vou fazer? Por que eu vou levar 10 anos para fazer uma coisa, ou 5, ou 3, numa coisa que às vezes alguém pode me ensinar para fazer em 2 meses, em 3 meses, em 1 ano? Dependendo do que é que seja, né? É igual aquele exemplo que eu dei, que foi até, acho que foi meu mentor que tinha me perguntado. Ele falou assim, você acha caro pagar 50 mil reais num curso? Aí eu fiquei pensando, depende, né? Depende, mas ok, é caro. Aí ele pegou e falou assim, porém, se esse curso te ensinar a fazer 1 milhão de reais, ele é caro? Pensando bem, não é tão caro. Você não daria de conseguir 50 mil reais, você não daria um jeito de conseguir 50 mil reais para aprender a fazer 1 milhão? Daria um jeito. Qualquer jeito. Se eu fosse aprender a fazer aquilo, com certeza. Então, muitas vezes, a gente esquece de pensar aonde isso vai me levar. Que tipo de consciência isso vai me dar? Porque se for me dar essa consciência, isso vai me ajudar a chegar onde eu quero muito mais rápido. Fez sentido? Cheguei agora. Qual foi o primeiro e segundo passo? Daqui a pouco eu vou repassar, Nai, tá bom? Daqui a pouco eu vou repassar. Ó, a lista está fazendo sentido, tenha mentores,
Tá fazendo sentido. Show, 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 show. Muito bom, muito bom. Então vamos continuar. Se permitir experimentar algo novo. Eu falo para vocês sempre, tem uma coisa que eu adoro, que coloque a sua vida, se coloque... gente, como é que eu falo? Coloque a sua vida como um experimento, né? Olhe para a sua vida como um experimento. E por que eu gosto disso? Porque muitas vezes a gente se delimita, a gente se define demais. Eu só uso isso, eu só gosto daquilo, eu só gosto daquele outro. Mas a gente nunca experimentou uma coisa diferente. E isso é uma coisa que eu falo, por exemplo, às minhas alunas de mentoria de imagem, né? Eu falo assim, muitas pessoas falam, por exemplo, eu não gosto de saia midi não é pra mim. Daí eu falo, você já experimentou alguma vez na vida? Você já se viu usando? Você já testou? Você já experimentou modelos diferentes? Você já usou se ver de uma forma diferente que você nunca se viu? Se coloque à prova, se coloque, faça da sua vida um experimento. Lembrei da frase que eu falo. Faça da sua vida um eterno experimento. Porque quando a gente experimenta, aí sim que a gente sabe. Uma coisa é falar, outra coisa é a gente viver aquilo, né? Então eu faço muito isso com roupa. Eu vivo provando e testando roupas que eu nunca usei, roupas que eu até achava que não eram para mim. Por quê? Lembra que eu falei para vocês sobre a questão do estilo? Olha, eu mudando de assunto rapidinho, mas tudo se conecta. A questão do estilo. Porque à medida que a nossa vida muda, o nosso estilo muda. Porque a gente quer se representar, a gente quer se apresentar de uma forma diferente. Certo? Faz sentido? Vocês estão conseguindo entender? E é por isso que eu adoro experimentar roupas diferentes, modelos, coisas que eu nunca usei antes. Porque quando eu me vejo com aquilo, eu falo, uau, eu nunca imaginei que isso fosse ficar assim em mim, né? Então, é incrível quando a gente se coloca, né, nessa possibilidade de experimentar coisas novas. Então, faça da sua vida um constante experimento. E o que acontece na experiência? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas dar errado não quer dizer que é ruim. Entende? Agora você já sabe que ali não funciona, pronto, move on. Entenda que você tem algo especial. E é por isso que você foi criada exatamente como é. Então, agora sim, a gente volta na questão da comparação, né? Muitas vezes a gente perde muito tempo, muita energia da nossa vida se comparando com outras pessoas e perguntando por que a gente não é daquele jeito ou como que eu posso fazer para ficar daquela forma. Enquanto que exatamente a forma como o seu olhinho sua sobrancelha seu cabelo, seu seio, sua perna, tudo foi criado exatamente como porque foi feito para você. Foi feito para você, não é para mais ninguém ter igual. Vocês entendem como? É só seu. E quando você tem uma coisa que é única, especial, que é só sua, por que a gente quer outros? Isso é diferente do a gente querer melhorar. É claro que a gente pode melhorar, é claro que a gente pode evoluir, é claro que se você está insatisfeito com alguma coisa, você tem toda a liberdade de ajustar para que você se sinta melhor com relação àquilo. Mas muitas vezes a gente que cria essa barreira sem antes refletir, entender, e se eu passar a me encarar como especial por eu ser assim? Justamente por eu ser assim, porque ninguém nunca vai ser. Dentre essas 7 bilhões de pessoas, ninguém é exatamente igual a você. Então, isso faz de você único, autêntico e muito especial. Então, às vezes é um simples clique, porque o que a gente precisa muitas vezes? A gente só precisa de um shift na nossa cabeça. A gente só precisa que alguém fale alguma coisa e fale, nossa, eu não tinha pensado por isso, entendi. Vocês estão entendendo como? Então, às vezes, é só esse mini shift que a gente precisa. E, cara, é muito legal. Eu tô falando isso pra vocês, gente, não com a pessoa mais autoconfiante do mundo, que não se critica e que não acha e que não quer melhorar coisas em si. Muito pelo contrário. Já comentei com vocês em várias lives aqui, vários detalhes que me incomodavam e que ainda me incomodam em mim, às vezes no meu corpo, enfim. Mas todas as vezes, quando eu paro pra refletir, quando eu preparo essas aulas pra vocês, sempre os tapas na cara vêm pra mim também, tá? Esses tapas na cara vêm pra mim também. Porque quando a gente faz esse pequeno shift, eu venho notado que a minha vida, ela tá muito mais leve esse ano. Muito, muito, muito mais leve, apesar de todas as dificuldades. Eu volto e meia comento aqui com vocês vários desafios e dificuldades que eu venho passando também. Mas eu não fico expondo várias outras coisas quando eu acho que não faz sentido aqui, pra gente focar no nosso tema. Mas, quando eu passei a entender, poxa, mas eu fui criada exatamente assim. Tem um propósito para eu ser exatamente assim. Que seja, muitas vezes, ensinar outras pessoas que dá pra gente viver exatamente assim. Ou não, né? Então, olha como tudo fica mais leve quando a gente entende que
eu tenho algo especial. E foi exatamente por isso que eu fui criada exatamente como sou. Quer ser algo especial? Seja qualquer coisa que hoje você acha que é um desafio ou que é uma coisa ruim em você. Que eu acho que essas coisas que geralmente, muitas vezes, nos trazem uma autoridade para falar sobre algo, né? Muitas vezes é isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje eu falo muito de comunicação. Nossa, esse exemplo veio na minha cabeça nesse segundo, eu não tinha planejado ele. Eu falo muito sobre comunicação, né? Hoje eu tenho o privilégio de ensinar sobre comunicação, de falar sobre postura, sobre body language, sobre formas de você se comunicar. Porém, uma coisa que eu sempre sofri entre aspas, tá? Uma coisa que me incomodava muito, que até era uma coisa que eu e minha mãe a gente ficava trabalhando, porque minha mãe falava que isso era uma coisa que incomodava, que era desagradável, e realmente isso incomoda. Vocês mesmos sabem, vários de vocês falam isso pra mim também muitas vezes. É que eu muitas vezes falo alto demais. Ou eu altero demais o meu tom de voz, enfim, né? Então, eu nunca imaginei que eu um dia fosse falar sobre comunicação, ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. E isso acontece por quê? Porque eu tenho um problema de audição. Eu nasci sem audição no ouvido esquerdo, eu só escuto no direito. Só escuto no direito. E por isso eu não tenho retorno da minha voz. E várias vezes eu acho que eu estou falando num tom normal, só que eu estou falando mais alto. E eu não percebi. Hoje eu já tenho uma noção melhor, tá? Porque eu escuto, tenho o privilégio de escutar no direito mais do que 100%, pela compensação do corpo. Então, eu tenho um retorno bom, é por isso que ninguém nota, e eu tenho uma vida totalmente normal, isso não me interfere em nada. São só pequenos ajustes que eu faço. Mas, onde que eu queria chegar com isso, que eu ia falar? Enfim, o fato de eu ter essas alterações, isso não me impediu de hoje ensinar pessoas sobre comunicação, sobre postura, de ensinar sobre tom de voz. E é muito legal, porque eu, inclusive, acho que o próprio fato de eu ter vindo com esse defeito de fábrica, hoje me dá muito mais autoridade em mostrar sobre as possibilidades da comunicação, mesmo se você tenha algum tipo de deficiência ou desafio particular. Entende como? Muitas vezes esses desafios, essas impossibilidades são criadas por nós na nossa cabeça, enquanto elas não necessariamente precisam existir. Vocês conseguem compreender? Então, o que eu tô falando é por isso que eu falei aqui. Quando a gente entende que você tem algo especial e é exatamente por isso que foi criada como muitas vezes aquilo que você acha que é uma coisa ruim que você tenha, que é um defeito, que é uma anormalidade ou algo assim, muitas vezes tinha um propósito em aquilo ser exatamente como é. E quando a gente para de se vitimizar necessariamente por causa daquilo e passa, quem sabe, usar aquilo ao seu favor como impulsionador para você seguir no caminho que você quer ter, as coisas ficam mais leves. E isso é uma forma, é um jeito mais rápido de a gente encontrar nossa super self. Quando a gente começa a tirar esses desafios, essas amarras, né? Esses empecilhos, as pedras do nosso caminho. Então, essa foi uma coisa muito especial que eu queria falar para vocês, que é assim que eu tenho sentido esse ano. Apesar de ter sido um ano com tantos desafios, que vem acontecendo muitos desafios, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas eu nunca trabalhei tão em paz com a jornada que eu venho construindo. E outra coisa, eu nunca me senti tão em paz com quem eu sou e como eu estou, e também, inclusive, perdoando as coisas que nesse momento eu não estou conseguindo cuidar em mim. Vocês estão entendendo? Então, eu assisti esses tempos uma aula de um médico que foi mega interessante, foi muito legal. E aí eu não lembro de quase nada da aula, eu só lembro de uma mensagem que ele deixou. Ele falou assim: a grande cura da humanidade e de todas as doenças começa pela compaixão. Porque a gente critica e pune e chicoteia tantas coisas que a gente julga erradas ou incertas em nós, enquanto que a gente pode ter compaixão de nós em muitos momentos. Então, usando Fê, eu como exemplo, eu uso muito meu exemplo aqui com vocês, eu posso ter compaixão de mim. Poxa, eu estou numa jornada incrível, especial e árdua no meu trabalho, que tem sido muito desafiadora. Eu estou conhecendo coisas e partes de mim que eu jamais imaginei que existiriam em mim e na minha vida, né? E isso tem me feito abrir mão de muitas outras coisas da minha vida também, né? Junto com cada escolha, vem renúncias. E eu assumi essas renúncias com muita leveza e tranquilidade. Mas ao invés de ficar me punindo pelas renúncias e porque aquelas áreas não estão incríveis como eu gostaria, eu passei a ter
com uma compaixão comigo, entendeu? Nesse momento, a prioridade da minha vida é outra. E tá tudo bem. E logo mais eu dou uma aliviada nessa e eu começo a cuidar mais de outra, né? Eu dou um pouquinho de atenção para todas, mas nem todas têm a mesma atenção nesse exato momento, porque a gente escolhe algo para focar e depositar a maior parte das nossas energias. E isso, né, isso ajuda a gente a ter mais clareza, menos confusão mental. Então, olha como a compaixão ela tem um poder, né, para quando a gente passa a escolher a compaixão com a gente mesma, tá? Traz mais leveza, traz mais paz. Então tá, vocês entenderam aqui, né? Próximo passo. Comprometimento com o seu desejo e sonho. Eu ouvi aqui algumas pessoas que já são veteranas. Quem aqui já é veterana Super Self? Quem aqui já está familiarizada com todas essas palavras que a gente está falando? Gente, comprometimento. Comprometimento muda tudo. E aí eu vou perguntar de volta. Você está interessada em encontrar a sua Super Self e viver a sua Super Self? Ou você está comprometida a encontrar a sua Super Self e viver a sua Super Self? Me contem! Você está interessada ou comprometida? Sei que tem várias aqui que já sabem. Tassi! Gente, vocês estão vendo a Tassi? A Tassi vai vir aqui comigo amanhã. Vocês vão ver a história da Tassi, Super Self, demais. Está lá nos Estados Unidos, vai contar a história dela, inspiradora também. Preparem-se! Várias Super Selfies vindo aqui. Então, olha só. Você está interessada ou comprometida? Veja os Super Selfies aqui, ó. Total comprometida, a Bru comprometida, a Carolzinha comprometida, a Vi comprometida. É isso aí. Qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença entre estar comprometido e estar interessado? Eu sempre falo isso para vocês, mas eu sei que a gente tem pessoas novas todos os dias. E isso muda o jogo. Muda o jogo completamente. Ó, a Fenga comprometida, a Mi comprometida, a Rê comprometida, a Flá, a Nath. É isso aí. Qual é a diferença? Vocês sabem? A diferença entre estar comprometido e estar interessado. Isso muda tudo. Quando você parar a olhar isso, para olhar isso na sua vida, te ajuda a tomar decisões e te ajuda a sofrer menos, tá? E te ajuda a sofrer bem menos. O que acontece? Quando a gente está interessado em alguma coisa, a gente faz o que é conveniente. A gente faz ali o que é conveniente, o que der. Se der um tempo eu faço, se não der, não vou fazer. Você está interessado, né? E você vai fazer ali o que der, dependendo do dia, o que é conveniente. Quando você está comprometido, você vai fazer o que for preciso e você não vai parar até você chegar onde você quer. Por que eu acho energia e estou aqui todo dia com vocês? Porque eu estou comprometida com o meu propósito. Eu estou mais do que comprometida, eu não estou interessada nele. Porque se eu tivesse interessada, eu ia fazer uma live por mês, uma live por semana. Mas eu estou tão comprometida que eu me desafio toda vez aqui. Porque eu estou muito comprometida e eu não vou parar enquanto eu não chegar onde eu quero. E eu sei que quando eu chegar onde eu quero, o meu farol já vai ter iluminado um caminho maior. E aí o meu novo comprometimento vai ser algo que vai me manter em movimento. E essa é a grande diferença entre estar interessado e comprometido. Agora, eu não estou comprometida com todas as áreas da minha vida, que é o que eu falei para vocês. Tem algumas que eu estou interessada e eu volto e meia faço o que é conveniente. Faço ali o que dá. Né? Ou muitas, eu já falo, eu nem vou criar expectativa, porque eu sei que eu não estou comprometida com isso ainda. Ainda, pode ser só no momento. Eu não estou comprometida com isso ainda. Então, eu nem vou criar tantas expectativas nisso. Eu talvez faça um pouquinho ali do que for conveniente, talvez eu não faça nada, mas no que eu estou comprometida, eu vou fazer tudo que for preciso que tiver ao meu alcance. Então, essa é a grande diferença entre quem está interessado e quem está comprometido. E o que acontece com muitas pessoas? Que elas estão muito interessadas em muitas coisas, em praticamente tudo. Elas, inclusive, estão muito interessadas nas áreas mais importantes da sua vida. Elas estão interessadas em fazer melhor, mas elas não se comprometeram ainda. E quando você não se comprometer, você também vai ter os resultados proporcionais a esse interesse. Ou proporcionais ao seu comprometimento. Se o comprometimento é baixo, é muito provável que o resultado seja baixo. Se o comprometimento é alto, por mais que o resultado não seja alto por enquanto, ele vai chegar lá. Ele vai. Isso é fato, cedo ou tarde. Mas a gente precisa fazer o quê? Permanecer no nosso compromisso. E não desistir enquanto ele ainda não funciona. Porque a jornada natural das coisas é a evolução. Certo? E durante a evolução a gente ainda não está no ápice, a gente está melhorando e crescendo. Então, essa é a grande diferença entre o compromisso,
né? E o interesse. Então, aqui, qual é o jeito rápido de encontrar a sua super self, viver a sua super self? É se comprometer com ela e se comprometer a fazer tudo que for preciso para viver ela o mais rápido possível. Por que a Maria teve uma transformação em 1 mês de vida? Porque ela se comprometeu, ela foi com tudo. Ela não aceitou mais as desculpas que ela vinha dando para ela, porque ela não aguentava mais viver aquela vida igual a 4 anos, se sentindo tão infeliz, tão incompleta, tão insuficiente. E aí vocês viram ela ontem, né? Eu não preciso falar. Vocês viram? Fiquei segura, só fiquei assim. Era eu na live ontem com ela. Era eu na live ontem com ela. Tava igual o boss, né? Só... Gente, essa é Maria. Aí eu fiquei quietinha, porque a pessoa está brilhando, ela está reluzente, porque você fala por si só quando você se compromete a algo tão importante para você. E aí o tempo é relativo. Por que ela falou que os sonhos que ela sonhava para 2 anos aconteceram em 1, 2 meses? Porque quando você se compromete, não tem ninguém que te pare. Você fica cego, surdo e mudo para qualquer distração. Aí a gente vai chegar nessa parte, tá? Com certeza, Má. Sinto que esse desafio é diário. Está animada e comprometida sim. Esse desafio, ele é diário. Não adianta estar comprometida um dia e não estar no outro. É por isso que eu falo que a única coisa que a gente tem que se preocupar é hoje. Se preocupe em se comprometer hoje. O amanhã é outro dia. Quando você chegar no amanhã, aí você se preocupa em se comprometer no amanhã. Aí quando você chegar no outro dia, aí você se compromete lá naquele, beleza? E aí vai. Vai uma coisa de cada vez. Às vezes a gente sofre pensando que a gente vai ter que se comprometer demais. Só se compromete hoje. É a única coisa que precisa se preocupar. Tá bom? Foi demais a live da Maria. Quem não viu, assista a live da Maria. Deixei salvo no meu IGTV. Foi, inclusive, tão empolgante. Foi a maior live que eu fiz aqui, eu acho. A gente ficou 1h30 por aí. São 2 lives que estão lá no meu IGTV. Fazendo sentido aqui até agora? Então, próximo. Dar continuidade ao que começou. É o que a Flá falou. Ó, consistência e foco. Dar continuidade é você ser consistente. Então, né, se a gente começou, você fala, não, eu me comprometi a tal coisa. O que eu vou fazer? Eu preciso dar continuidade àquilo. Que quando a gente desiste muito das coisas que a gente começa, isso afeta a nossa autoestima, né? Então, a nossa autoestima, ela tá totalmente relacionada com a nossa capacidade de cumprir com as promessas que a gente faz para nós mesmas. Então, quanto mais a gente promete pra gente coisas que a gente não cumpre, mais isso afeta a nossa autoestima, nossa autoconfiança. Então, quando a gente dá continuidade a coisas que a gente começou, é quando a gente começa a se realizar, aumentar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. E é por isso que vocês não precisam se comprometer com muitas coisas. Se compromete com uma. Escolhe o que é o mais importante para você nesse momento. Se compromete com isso. Fê, você tinha dificuldade de se ver em seu super self? Completamente, sempre. Sempre, 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 Rê. É por isso que hoje eu ensino, né? Porque eu passei por esse desafio, por esse obstáculo. Então, hoje eu me sinto muito confortável em ensinar vocês por isso. Eu me senti, sim, a minha vida inteira. É o que eu conto para vocês. Eu me sentia total fracassada, perdida, completamente. Eu achava que todo mundo tinha uma vida muito melhor que a minha. Todo mundo era muito melhor que eu. Todo mundo era mais inteligente que eu. Todo mundo era mais bem-sucedido que eu. Tudo para mim parecia muito difícil, né? Eu permanecia com o meu sonho. Eu permanecia com ele. Eu tinha uma crença, uma fé que um dia eu ia dar certo, entendeu? Que um dia eu ia conseguir. Mas era uma fé confiando e desconfiando, sabe? Eu ainda assim acreditava, não sei se conseguirei. Não sei se conseguirei. Então, Liz, se eu tô falando isso pra você é porque dá. É porque dá. Só que eu tô mostrando pra vocês esse caminho, né? E no Super Self eu entro nesse caminho mais aprofundado. Porque acontece, para eu entender esse caminho, eu tive que investir em muitas coisas e pagar muitos preços, né? E principalmente é o que eu falo para vocês. Hoje eu não tenho medo de investir, porque o que me trouxe até aqui foi o investimento nas pessoas certas. Então, nos últimos 3, 4 anos da minha vida, o que eu mais venho feito, eu sempre falo para vocês, gente, tudo que entra hoje na empresa, nos trabalhos que eu fazia antes, tudo eu reinvisto em educação, conhecimento, melhorias, ou agora em pessoas que são melhores que eu. Hoje é de verdade, porque eu sei que cada vez que eu aprendo com alguém melhor que eu, me leva 15 passos à frente. Ao invés de eu tentar fazendo sozinha, que eu dou meio passo, aí eu caio, eu dou meio passo, eu me pergunto, será que é pra mim? Eu dou meio passo, eu desisti e voltei 3 casas. Aí eu vou lá, dou meio passo, aí eu assisti um vídeo no YouTube, eu me distraí, assisti um outro, eu assisti outro. Eu sei exatamente o que é isso, porque era isso que eu fazia. Então foi o que eu comecei a fazer. Eu pegava cada pessoa que era muito boa naquela área, que eu tinha condições, e eu ia tentar aprender o máximo
com aquela pessoa naquela área. Eu ia escolhendo momentos para cada coisa. Então, sei lá, eu tive meu momento da saúde, aí depois eu tive meu momento de corromper minhas barreiras financeiras, aí depois eu tive meu momento de entender a importância da minha rotina, dos meus rituais. Então, eu contratei uma coach só para me ensinar isso. Aí depois eu tive meu momento de me aprofundar muito mais em business. Aí depois eu tive um momento de me inspirar muito mais no negócio digital. Eu tive meu momento de me inspirar muito mais no espiritual. Só que cada um desses momentos eu ia all in, né? Que a gente fala quando você vai com tudo, você entra com tudo. E aí, o que eu faço hoje? Hoje eu desmembrei tudo isso que eu investi, consegui aprender mais a fundo. Criei todo um método, um passo a passo. Eu criei uma forma mais clara, mais didática, mais direta, né, de resultado mais rápido, porque gente, a gente não quer uma vida inteira para transformar uma coisa, a gente quer o mais rápido que a gente puder, né? E eu acredito, eu não quero levar uma vida inteira para muitas coisas, algumas coisas eu entendo que existe um tempo, mas nem tudo precisa. Então é por isso que eu desenvolvi o Super Selfie, porque hoje vocês têm a oportunidade de não ficar sofrendo aquilo que eu fiquei sofrendo, né? E vocês fazem parte de algo que ensina vocês tudo isso. E sim, Fê, você está falando tudo que eu precisava ouvir hoje, Fê. Ah, Lu, você é linda! Linda! Fê, você teve dificuldade... Ah, isso aqui eu já respondi, da Sarita. Você teve dificuldade de ver a sua super selfie? Exatamente o que eu respondi agora. Eu tinha muita dificuldade, tá? Muita mesmo. Muita mesmo. Eu era uma pessoa extremamente autocrítica. Muito crítica comigo mesma. E qualquer crítica externa me derrubava. Qualquer pessoa de fora me criticava, falava qualquer coisa sobre mim, isso me derrubava e me paralisava, tá? Eu lembro quando eu comecei a gravar meditações para o Insight Timer, quem não sabe ainda, tem algumas meditações minhas que eu gravei para o Insight Timer há uns 2 anos atrás, quando eu desenvolvi o primeiro curso do Vision Board. Aí, alguém fez um comentário lá falando, muito legal sua meditação, mas dá para ouvir você engolir a saliva. E isso me desconcentra. Gente, tinha, sei lá, 100 comentários falando que a meditação tinha sido incrível. Esse comentário me paralisou. Depois desse comentário, eu fiquei, acho que uns 2... Nem lembro quanto tempo que eu fiquei sem conseguir gravar meditação nenhuma. Porque era algo novo, eu tava me desafiando para gravar aquelas meditações, né? E aí alguém fez um comentário isso que ele até falou, pô, muito legal, adorei sua meditação, mas só um feedback, quando você engole sua saliva, me desconcentra. Me paralisou. Então, antes eu dava muito peso para qualquer crítica, né? Hoje eu ia falar, cara, puxa, meu Deus, eu nem notei a saliva, enfim, bom, vou melhorar nos próximos, né? E naquela época eu paralisei. Eu não estava preparada para ouvir uma mini crítica daquele jeito, que nem era uma, né? Ele tem todo o direito de fazer esse feedback. Depois que eu ouvi, eu falei, nossa, pô, é verdade, desconcentra, né? Não era uma coisa tão relevante para mim, tanto que antes de eu postar a meditação, é claro que eu tinha ouvido, eu nem notei aquilo, né? Mas desconcentrou a pessoa. Então, era um comentário relevante. Fê, como saber se temos tantas habilidades? Como saber o caminho certo profissional? Como descobrir isso? Sandra, são várias perguntas. Olha, eu tô dando todos esses passos aqui. Vem todos esses passos, mas a grande questão é você se imergir no que você de verdade quer e se imergir na busca dessas respostas. Mas as respostas vêm quando você se coloca em movimento, tá? Vamos lá. Então, o que tem? Olha qual que é o próximo. Qual que é o próximo? Gente, entender o poder do hoje. O hoje. Hoje é tudo que a gente tem. A gente não tem nada além do hoje. Nós só temos nós só temos o hoje. É a única certeza que você tem. Você não sabe se vai estar aqui amanhã. Você já viveu o seu ontem. Então, por que a gente não se preocupa com hoje? Faz o melhor que eu puder com o que eu tenho no momento, independente das circunstâncias em que eu esteja vivendo. Muitas vezes o que é grandioso para mim, para você é pequeno. Muitas vezes o que é pequeno para você, para mim é grandioso. Falei a mesma coisa, né? Muitas vezes o que é grandioso para mim, para você é pequeno. Muitas vezes o que para você é grandioso, para mim é pequeno. Tá? Então, quando a gente foca no hoje e a gente se compromete em fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem no momento, tudo fica mais fácil. Você só precisa se preocupar com o agora. Você não precisa se preocupar com o todo. Né? A gente vai dividindo tudo que a gente quer na nossa vida em pequenos passos, ao invés de ficar sofrendo pelo tamanho da nossa jornada, pelo tamanho de tudo que vem. Eu achava que eu só me sentia pior, eu achava que só eu me sentia pior profissional. Mas se a Fer já se sentiu e hoje essa mulher é incrível, então a Super Selfie vai me salvar. Meu amor, a gente tá junto. Gente, a gente é igual. Nós somos tão semelhantes. Tão semelhantes. Eu não só já me senti assim, como eu várias vezes me sinto assim.
Todas as vezes que eu começo qualquer projeto novo, qualquer risco novo, eu sempre me sinto assim. Porque vem insegurança, o novo nos dá mais incerteza. Mas aqui, o que a Ani estava falando, né, de já se sentir a pior profissional, enfim, é por isso, Ni, que eu falo dessa importância da gente reconhecer o que faz de nós autêntico. Que eu acho que essa é a grande sacada do Super Self que eu ensino lá dentro. Quando eu te ajudo a encontrar o que faz de você autêntica e você vai fazer essa tua autenticidade brilhar. E aí você para de se distrair com o resto. Você foca só em fazer brilhar o que você já tem de bom, tá? Simone, estou fazendo o Vision Board, está me ajudando demais a repensar. Totalmente. Se tem o curso do Vision Board, só faz. O curso do Vision Board tem vagas abertas, tá? O curso do Vision Board, todas vocês podem entrar já. Prontos para a gente continuar? Arriscar e investir em você. Arriscar e investir em você. Arriscar e investir em você. A gente investe em tantas pessoas, a gente investe em tantas outras coisas e a gente tem uma mania tão grande de se deixar de lado, tão grande de se deixar de lado. O que você pode investir e arriscar por você? Eu fazer essas lives é um risco para mim, eu estou arriscando. Mas eu decidi arriscar e investir em mim, por mim. Eu não falava assim. Eu não falava com tanta tranquilidade, as palavras não iam fluindo na minha cabeça. Mas eu tive que começar, gente. Eu tive que no ano passado, foi ano passado, que eu fiz a minha primeira live. Eu tive que no ano passado ter a coragem de fazer aquela primeira live que eu tremia. Fugiu tudo que eu queria falar. Mas amém que eu fiz, graças a Deus que eu fiz aquela primeira live. Porque a partir daquela veio uma segunda, que veio uma terceira, que depois veio uma quarta, que hoje vem 2 por dia, todo dia. Meu Deus do céu. Nem eu acredito às vezes. Tá? Então é isso. O que mais? Se você quiser ir rápido, tá? Agora, o que a gente tá falando hoje? Qual é o jeito rápido de encontrar a sua super selfie? Se você quiser ir rápido, se junte a quem está na jornada. Se você quiser ir devagar, vá sozinha. É a grande questão do pedir ajuda e a grande questão do fazer parte de uma comunidade. Eu não arrisco, porque a minha fraqueza vem em todos esses momentos aqui, que eu tentei ir rápido sozinha. Quando eu tento ir rápido sozinha, eu paraliso na minha primeira fraqueza. Agora, quando eu tento ir rápido, junto com quem sabe, né? E fazendo parte de uma comunidade de pessoas que estão nesse mesmo caminho, aí sim, eu vou numa velocidade que eu jamais ousei pensar que poderia, né, ser possível para mim. Então, essa é uma outra diferença. Então, tá. Gente, vamos lá, então. 3. Eu já falei uma das 3. O que era, se quiser ir rápido, se junte a quem está na jornada. Se quiser ir devagar, vá sozinha. Beleza? Todo mundo conseguiu anotar essa? Então, essa daí era uma das 3 que eu falei. Próxima. Elimine distrações. Elimine distrações. O que podem ser distrações? Pessoas negativas que roubam a sua energia. Podem ser perfis do Instagram que não te agradam, que te trazem algum sentimento negativo, que te faz você se sentir mal, que não te ensina nada, que muitas vezes só toma o seu tempo e te distrai do que você precisa fazer. Tudo isso são distrações. O que pode ser distração? Pode ser, muitas vezes, várias outras coisas que pode ser distração. Você tem aí toque no WhatsApp, quando você recebe uma mensagem e fica tocando no seu celular? Distração. Te distrai do seu foco, do que você tem que fazer. Você recebe notificação quando alguém te manda uma mensagem ou curte no Instagram? Distração. Tira. Porque são todos esses detalhes que te tiram do foco do que você precisa se concentrar naquele momento. O meu celular não tem notificação para nada. A única coisa que notifica é se alguém me liga. Agora, se eu recebo WhatsApp, se eu recebo Telegram, se eu recebo comentário, like, qualquer coisa, eu não fico sabendo de nada. Se eu recebo e-mail, não toca nada. Porque eu preciso focar no que eu tô fazendo. Imagina, eu vou ficar bem doida. Nádia, a gente tá falando sobre o jeito rápido de encontrar a sua super selfie. A gente tá quase fechando a live. Mas fica aqui porque eu vou fazer uma revisão geral de tudo que a gente passou. Beleza? Fica aí, aguenta que mesmo quem tá chegando aqui agora vai conseguir acompanhar um resumão geral de tudo que a gente falou. Então tá, gente, elimina a distração, o máximo de distração que você puder. Combinado? Olha aqui. Agora, a última que eu tinha colocado. Por quê? Porque essa última ela é muito poderosa. E é uma que muitas vezes a gente não dá muita atenção.
A gente não dá muita atenção. Então, vocês estão preparados para saber qual é essa última? Isso aí, Rezinha, aprendendo muito. Qual é essa última? Prove pelo seu exemplo. Não tente convencer as pessoas do que você está fazendo, vivendo, do que você sabe, do que você não sabe. Quando você prova pelo seu exemplo, não há questionamentos. Então, você prova através das suas atitudes, das suas palavras, das suas decisões, das suas escolhas. E é aí que as pessoas vão passar. Esse aí é o papel de um líder. Qual é o papel de um líder? Líder, não de um chefe, de um líder. Um líder pode ser um líder em qualquer lugar. O grande papel dele é liderar principalmente pelo exemplo e reconhecimento. Então, quando você para de gastar sua energia tentando convencer todo mundo do que você quer, do que você acredita, do que você sabe, tentando convencer do que você aprendeu, do que você quer que o mundo inteiro saiba, muitas vezes as pessoas não... Meu Deus, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Mas se você é um exemplo disso, você nem precisa falar. Ou qualquer coisa que você falar se paga, ela tem credibilidade, ela tem peso. Então, gente, primeiro, prova pelo seu exemplo. Você quer chegar mais rápido ao seu super selfie? Antes seja ela, antes viva como ela. E aí várias pessoas vão se inspirar em você. E aí várias outras coisas vão se desabrochar. Muitas pessoas ainda se sentem estagnadas no seu próprio negócio. Será que você está vivendo o seu super selfie? Antes você precisa ser o exemplo dela, porque depois os seus clientes vão se inspirar em você e vão querer fazer com você. Independente se muitas vezes o valor é um pouco mais alto, se o teu tempo de espera é um pouco maior, se o teu próprio processo às vezes é um pouco mais curto, é um pouco mais longo, mas a pessoa quer você, porque você é a prova viva do que você diz, fala, faz. Tá certo? Fez sentido? Essa última era poderosa. Você se conectar, pensar em como a sua melhor versão, aquela que você quer ser nos seus... Ai, gente, isso aí, Tamara, descreveu o super selfie. É isso aí que é ser uma mulher super selfie. Provando sua super selfie em 360 graus. Verdade, Fê, me emocionei de verdade agora, porque no meu trabalho me sinto tendo dúvida sobre minha capacidade. Pois é, todos nós temos dúvida. Gente, eu vou contar uma coisa que essa foi uma lógica que veio na minha cabeça essa semana, tá? Eu não li em lugar nenhum. Eu vou colocar isso aí como eu sou a autora dessa frase. Mas calma aí que ela tá dando uma fugida na minha cabeça, então eu vou falar ela não de um jeito bonito, tá? Depois eu contextualizo ela de um jeito legal. Mas tem uma coisa. Tudo que é novo, tudo ainda que nos desafia, nos deixa inseguros. Isso é natural. Mas a partir do momento em que você ainda não tiver uma insegurança, uma leve insegurança no seu trabalho ou no que você está fazendo, é porque você está fazendo pouco ou porque você está na sua zona de conforto. Então, muitas vezes, se você ainda tem um leve sentimento de desconforto no seu trabalho que você não faz, no que você faz, provavelmente é porque ele está exigindo que você se torne mais. E isso, para mim, é algo bom. Eu não sou 100% confortável no meu trabalho e tudo que eu faço. E eu considero isso algo bom, porque quer dizer que eu estou evoluindo, que eu estou melhorando, que eu estou me desafiando. Qual é a grande questão? É que muitas vezes os desafios e as oportunidades, muitas vezes não, eles sempre surgem quando a gente não necessariamente está pronto. Mas a gente geralmente aceita primeiro uma oportunidade e depois a gente se prepara para ela. E esse é o grande caminho. Essa é a grande jornada. E quando você se torna muito bom naquilo que você faz, chegou a hora de você ir para o próximo nível. Essa é a lei da evolução. Entende? Então, muitas vezes, se você ainda sente que eu ainda sinto que eu não sou boa o suficiente no que eu faço, enfim, talvez é porque você está exatamente onde você tem que estar, porque o nosso papel, né, nesse desafio que a gente está vivendo, é justamente sair da nossa zona de conforto e evoluir. Quando você se tornar muito boa, chegou a hora de você mudar para o próximo nível. O jeito rápido de se tornar a sua super self. Acreditar e confiar que você tem muito mais para acontecer na sua vida. Tem muitas coisas para você viver ainda, tá? Aprender com quem já sabe o caminho. Se permitir experimentar algo novo. Entender que você tem algo especial e é por isso que foi criada exatamente como é. Comprometimento com o seu desejo e sonho. Dar continuidade ao que começou. Entender o poder do hoje. Fazer o melhor que pode com o que tem no momento. Arriscar e investir em você.
Se quiser ir rápido, se junte a quem já está na jornada. Se quiser ir devagar, vá sozinha. Elimine as distrações. Prove pelo seu exemplo. Tá bom? Foi tudo isso que a gente falou hoje. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Eu desejo que vocês tenham um dia, uma tarde, uma noite maravilhosos. Se vocês gostaram dessa live, o que acontece, tá? Sempre que acaba cada live, assim que acaba, ó, vocês vão fazer isso por mim, tá? Vocês ficaram até agora, me doei total pra vocês. Eu vou postar uma foto, tá? E aí, o que eu vou pedir? Pra vocês colocarem nessa foto qual foi o maior aprendizado, o maior insight dessa live de hoje, dessa aula de hoje, combinado? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada pela companhia.